Boa noite. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, a paz do Senhor Jesus. Hoje traremos uma palavra que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 3. A visão de um vale de ossos secos. Nós, por quantas vezes nós não andamos pelos vales, tememos os vales, nos preocupamos por onde passamos, quando nós temos que confiar em Deus. Hoje essa mensagem eu quero deixar para os irmãos: confie em Deus. Aleluia. A palavra de Deus vem nos dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Deus vem a Ezequiel e pega ele, leva ele a meio a esse vale, em uma visão, o povo de Israel estava passando por um momento difícil. Eles estavam exilados, tinham sido levados cativos e tinham perdido as suas esperanças. Eles já não criam mais naquilo que poderia acontecer. Mas Deus vem até Ezequiel e mostra para eles que a esperança não havia se acabado, que Deus ainda tinha muito para aquele povo ainda, e Deus ia restaurar aquilo que parecia estar perdido. Eu não sei em qual meio de vales vocês estão andando hoje. Eu não sei o que estão passando por suas vidas, o que está acontecendo na vida de cada um. Eu sei que Deus tem uma promessa na vida de cada um. Deus é especialista em restaurar vidas, em transformar pessoas. Deus ressuscita aquele que parecia estar morto. Deus quer fazer um avivamento na vida de cada um. Em meio às circunstâncias que nós andamos, em meio para aquilo que nós passamos. Não sei por quais os vales vocês têm andado hoje. Essa semana, esse mês. Qual a sua preocupação no momento? O que você tem entregado a Deus? Mas Deus está contigo. Não se preocupe com o vale. Deus está sempre com você. Assim como a palavra de Deus vem nos dizer logo no primeiro versículo: veio sobre mim a mão do Senhor. Então, Ezequiel estava ali sobre aquele vale, mas a mão de Deus estava sobre Ezequiel. Por onde Ezequiel andava, a mão de Deus pairava sobre Ezequiel. Deus estava junto com Ezequiel a todo momento. Por muitas vezes nós passamos por vales, por momentos difíceis. E nós temos que entender que o vale não é um lugar para se estacionar. O vale é um lugar de passagem. Um lugar onde Deus te leva para te fortalecer. Nós temos que crer nas promessas de Deus em nossas vidas. E Deus aqui tinha uma promessa para esse povo. Deus ia trazer de volta a esperança para esse povo. Deus ia reavivar aquilo que parecia estar morto. Então Deus, quando pega Ezequiel e leva ele a esse vale, ele pergunta a Ezequiel: pode esses ossos voltar a ter vida? E Ezequiel, temente e confiante em Deus, responde a Deus: só tu sabes, Senhor. E Deus então fala com Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim temos que ser nós em nossas vidas. Quando passamos pelos vales, pelos momentos de dificuldades, aquelas provas qual Deus coloca à nossa frente, nós temos que passar com perseverança, confiando nos planos de Deus. E assim como Ezequiel, nós temos que profetizar sobre aquele problema. Independente qual seja o vale que você esteja passando nesse momento, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua despensa,
cada um neste momento tem um vale por qual passa. Todos nós temos lutas na vida. E todos nós somos dependentes de Deus. Eu aprendi muito com o Fausto, porque o Fausto sempre falava: eu profetizo sobre a minha casa. E assim como Ezequiel, Fausto profetizou sobre a família dele. E o Fausto está vendo a glória de Deus na casa dele. São testemunhos reais que nós vemos aqui na nossa igreja. Mas o testemunho não é da nossa igreja. Esse testemunho é de Deus. Porque a palavra tem poder. E aquilo que você profetiza em nome do Senhor irá acontecer em sua vida. Então, no versículo 5, vem dizer: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vocês, e farei crescer a carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim é Deus em nossas vidas. Quando aquilo que parece estar morto, quando aquilo que parece não ter mais esperança, Deus entra na sua vida e manda você profetizar. Seja para o seu marido, seja para o seu filho, seja para um irmão, para um amigo, até para uma pessoa que você não conhece, mas que você sente no seu coração de falar, de ministrar sobre a vida daquela pessoa. E Deus manda você fazer isso, manda você profetizar, e Deus vai fazer um conserto naquilo que parecia não ter mais conserto. Deus vai trazer de volta à vida aquele que parecia estar morto. Nós temos que entender que o poder de Deus, as maravilhas de Deus, são incríveis. Por quantas vezes eu não passei pelos vales? Para falar a verdade, andei minha vida inteira sobre um vale. Mas como diz o salmista, sobre um vale de trevas e morte. Estava perdido, sem a presença de Deus. Para mim já não tinha mais esperança. Para mim parecia que tudo estava acabado. Mas mesmo eu, durante aquele vale, Deus estava comigo. Deus estava me guardando. Pois tinham pessoas que oravam por mim. Tinham pessoas que zelavam pela minha vida. Tinha pessoas que queriam ver a minha recuperação, a minha salvação. Pessoas que profetizaram que haveria uma mudança. Meus irmãos, é isso que eu quero deixar para vocês. Temos que ter fé nos planos de Deus. Nós temos que profetizar sobre a vida daquele por qual nós buscamos. Nós temos que crer no poder de Deus e profetizar a vida para aqueles que nós achamos que está morto. Porque às vezes para nós já está morto, já não tem mais solução, já não tem mais salvação. Assim como o Douglas está aqui hoje. Quantos olharam para a sua vida e desacreditaram de você, Douglas? Quantos falaram que não tinha mais jeito, Douglas? E hoje estão aí, vendo a glória de Deus em sua vida, vendo o agir de Deus em sua vida, vendo você hoje, que era desacreditado, profetizando na vida daqueles que eram igual você, orando por aqueles que muitos acham que estão perdidos. Mas assim como teve alguém que não desistiu de você, você não desiste deles, porque você sabe que Deus liberta, você sabe que Deus cura, você sabe que Deus restaura aquilo que parecia que estava perdido. Assim é Deus na minha vida. Deus um dia me resgatou de um poço de lamas, onde até para mim mesmo já parecia não mais ter vida, não ter mais esperança. Mas eu tinha minha família, tinha minha esposa, tinha minha filha, qual não desistiram de mim, qual até eu mesmo às vezes que não daria mais conta, mas eles estavam ali orando, profetizando, pedindo a Deus uma mudança, pedindo a Deus um avivamento. E assim Deus fez. Mas nós temos que entender. Aí no versículo 7, então vem nos dizer assim: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram,
cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Porque assim é, meu irmão. Às vezes se há muito barulho, às vezes você vê muito barulho, mas ali ainda não há o Espírito de Deus. Então Deus manda Ezequiel profetizar sobre aquele amontoado de osso, de carne que já estava de pé. E o Espírito de Deus então passa a habitar naqueles ossos, naquela carne, naquele povo que se levantou. E assim é Deus nas nossas vidas. Deus manda a gente ficar de pé e se encher do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes passamos por vales. Eu me lembro que minha esposa, quando estava grávida, o pastor um dia aqui até falou sobre numa vontade de comer ovo. E minha menininha agora está com 1 ano e 1 mês. E é 1 ano e 1 mês atrás, mais ou menos, 1 ano e 6 meses. Janeiro, fevereiro do ano passado, nós passamos por um vale terrível, onde nós passamos necessidade dentro de casa, onde na hora do meu almoço eu ia comer só um prato de arroz para poder deixar para minha esposa e minha filha um prato de arroz com ovo. Mas a gente sabia que era passageiro, que os planos de Deus eram melhores para as nossas vidas, que o vale é sofrido, às vezes é doloroso, dói a gente lembrar de momentos difíceis na nossa vida, mas é gratificante falar que Deus restaurou, que Deus puxou a gente, que Deus hoje faz maravilhas. Mas não é só nesse momento de dificuldade que nós temos que nos apegar. Nós temos que nos apegar naquilo que Deus faz para a gente. E este momento não era por falta de emprego. Ela estava trabalhando, eu estava trabalhando. Mas Deus tinha um tratar comigo, tinha um tratar com ela, tinha um tratar com a Ana. Às vezes nós temos que entender que os planos de Deus são diferentes para nossas vidas. Nós temos que agradecer por aquilo que nós temos, em meio às circunstâncias que vivemos. Pois por muitas vezes nós vemos os outros bem, crescendo na vida, e deixamos de olhar ao nosso redor e agradecer por aquilo que nós temos. E hoje nós somos gratos, temos uma família abençoada, vivemos na presença de Deus. E Deus tem feito maravilha em nossa casa, em nosso lar. Mas o vale não foi só naquele momento. Como eu falei, por quantas vezes eu vivi em meio dos vales das sombras e da morte. E passando aquele momento, quando tudo parecia que ia se ajeitar, que estava se restaurando as coisas, eu trabalhando na Gulositos, chega um mandato de apreensão no qual eu tenho que voltar para o presídio. E passa um final de semana ali, e Deus nos põe à prova, nos põe no meio do vale, igual me jogou naquele presídio, para me rever ex-amigos, para me receber propostas, para ver qual era a minha vontade de permanecer em sua presença. E quando eu estava passando por essa dificuldade, eu lembro que eu encontrei um conhecido meu, e ele virou para mim e falou assim: Felipe, eu preciso de uma pessoa como você, lá em Lajinha. E o momento era difícil, bem difícil, pastor. Um momento de escassez, de despensa vazia. E o inimigo, ele é sujo. Ele vai te tentar naquilo que você mais precisa no momento. E veio a proposta. Mas eu falei: não, meu irmão, o caminho que eu estou levando não permite mais que eu faça isso. Eu agradeço, mas eu passo. E assim é a nossa vida. Nós temos que entender que o vale, às vezes que nós passamos, nós resolvemos permanecer. E não é dependente de onde você está. Não é o lugar onde você está.
pois Satanás levou Jesus no lugar mais alto. Então não é aonde o lugar está, mas é com quem você está caminhando. Então, mesmo em meio aos vales, nós temos que ter fé nos planos de Deus. Nós temos que crer que Deus, assim como estava com Ezequiel aquele tempo todo, Ezequiel andando por aquele vale, e a mão de Deus estava sobre ele, a mão de Deus está sobre cada um de nós aqui. A mão de Deus te acompanha por onde você for. A mão de Deus está te guardando, te protegendo. E no versículo 9 ao 12 vem dizer assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E Jesus hoje, Deus hoje está soprando vida neste lugar. Deus está soprando restauração neste lugar. E Ezequiel fala: e profetizei, e como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Assim Deus manda dizer para vocês hoje. Ele vai restaurar a vida naqueles que você tem buscado. Deus vai honrar aquilo que você tem entregue a Ele. Deus manda você profetizar na sua casa. Deus manda você profetizar no seu ambiente de trabalho. Deus manda você profetizar para aqueles que necessitam. Deus te chama hoje. Seja profeta no seu lar. Seja um profeta no seu ambiente de trabalho. Seja um profeta na sua vizinhança. Acredite no poder de Deus. Acredite naquele poder que Deus tem entregue a você para fazer a mudança naqueles que necessitam. Hoje eu quero convidar vocês a ficar de pé e orar e profetizar, assim como Ezequiel profetizou sobre aquelas vidas. Eu convido a você hoje a entregar toda a sua necessidade na mão de Deus e profetizar como Deus mandou Ezequiel. Profetizar sobre o seu problema, profetizar sobre o seu emprego, profetizar se você precisa de uma porta aberta, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação. Hoje eu quero convidar vocês a profetizar naquele ambiente que você mais necessita na sua vida e ver o agir de Deus em sua casa. Agora, meus irmãos, nós vamos orar e agradecer a Deus e vamos escutar mais um louvor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui hoje, meu Deus, recebendo essa palavra, meu Deus, e vamos profetizar sobre aquilo que nós necessitamos, meu Deus. Meu Deus, profetizamos sobre aquele marido que precisa, meu Deus, de uma libertação de um vício, meu Pai. Nós profetizamos, meu Pai, por aquele parente que está enfermo, que necessita de uma cura, meu Deus, neste momento. Nós profetizamos, meu Deus, sobre o meu trabalho, que cada dia será melhor. Nós profetizamos, meu Pai, que esta semana que está por vir vai ser melhor do que essa semana que passou, meu Deus. Nós cremos, meu Pai, que o seu agir essa semana irá fazer a diferença no meu lar. Eu creio na sua promessa e eu recebo esta palavra em nome de Jesus.